Aeronaves russas têm sido abatidas na guerra da Ucrânia, num conflito militar que, do ponto de vista dos russos, até parecia que ia ser fácil, mas que tem apresentado uma grande resistência do lado dos ucranianos. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série sobre a aviação envolvida nos conflitos entre Ucrânia e Rússia. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre os aviões abatidos dos dois países. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no final do mês de fevereiro de 2022, muita gente imaginou que o conflito duraria pouco tempo. Afinal de contas, o poder militar da Rússia é muito superior ao poder militar da Ucrânia. Mas não é exatamente isso que a gente está vendo. Tá tendo uma resistência muito grande por parte dos ucranianos. Dois dos vídeos que eu fiz aqui dessa série, eu mostrei o poder da Força Aérea Ucraniana e o poder da Força Aérea Russa, e dá pra ver o quão desproporcional são essas duas forças armadas. Então, seria natural pensar que um país tão poderoso invadiria um país menor, mais fraco, isso daí demoraria pouco tempo, e logo eles tomariam a capital, destituiriam o presidente ucraniano e estaria tudo resolvido. Só que a resistência ucraniana tem sido forte, porque apesar deles não terem a melhor força aérea comparado com a Rússia, eles têm um grande poder antiaéreo, capaz de derrubar muitos aviões, e o próprio povo ucraniano está resistindo fortemente. Conseguir informações sobre uma guerra nunca foi uma tarefa muito simples, principalmente no passado, quando essas informações, as notícias, demoravam para chegar. Hoje as informações chegam muito mais rápidas e a gente tem pesquisado bastante para tentar juntar tudo que a gente pode e apresentar mais coisas sobre a aviação envolvida na guerra entre esses dois países. Mas ao mesmo tempo que a internet pode ser uma ferramenta muito poderosa para trazer informações mais agilizadas, ela também pode informar e desinformar. Então é muito complicado a gente saber o que realmente está acontecendo nesses conflitos. Os números mudam o tempo todo e cada país passa a informação da maneira que achar melhor. Logo, essa guerra, ela não é só uma guerra de bombas e de domínio territorial, mas ela também é uma guerra de informação. Um grande exemplo disso é o que aconteceu com o Antonov An-225, o maior avião do mundo, que foi destruído no aeroporto de Hostomel, lá perto de Kiev. Os ucranianos garantem que quem destruiu o avião foi um ataque russo. Já os russos dizem que quem destruiu o avião foi um contra-ataque ucraniano depois que os russos tinham invadido aquele aeroporto. Então fica essa guerra de informação, cada um vai puxar para o seu lado e não dá para saber exatamente quem que está falando a verdade. E se a gente pegar o número de aviões abatidos, o governo ucraniano tem uma informação diferente do governo russo, que tem informação diferentes de sites que tentam relatar o que está acontecendo no conflito. Por exemplo, até o dia 14 de março de 2022, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que os ucranianos tinham abatido 77 aviões e 90 helicópteros russos. Já os russos não falam nada sobre esses supostos aviões e helicópteros abatidos pelos ucranianos. Então, quem que está falando a verdade? Os ucranianos podem passar uma informação dizendo que eles estão conseguindo resistir com força, e os russos podem não passar uma informação para não enfraquecer as suas narrativas de guerra. Existe um site independente chamado Oryx. Esse é um site holandês, tocado por dois analistas de guerra, analistas militares, o Stig Mitzer e o Joost Ollemans. Esses caras já falam sobre isso há bastante tempo nesse site, já escreveram livros sobre guerra, e eles criaram dentro desse site Oryx um perfil colaborativo, onde as pessoas que estão próximos ali, tendo contato com destroços, com tudo que está acontecendo lá dentro da Ucrânia, podem enviar fotos, podem enviar informações de aeronaves que foram destruídas, danificadas ou até abandonadas. E aí nesse site eles organizam isso e fazem um catálogo de todas as aeronaves dos dois países que podem ter sido perdidas nos conflitos. Logo, essa lista de informações só é feita em cima de imagens, de comprovações fotográficas. As pessoas que chegam perto desses destroços mandam essas fotos, pegam prefixos, matrículas dessas aeronaves e aí conseguem levantar exatamente de onde é cada aeronave. Pode ser que outras aeronaves abatidas não tenham tido contato com pessoas que tenham enviado as imagens para esse site, então a contagem do Oryx pode ser um pouco defasada, mas o que está lá realmente foi destruído. Diferente do que foi informado pelo governo da Ucrânia, que é um número absoluto, 77 aviões e 90 helicópteros, mas não diz exatamente quais são esses aviões, quais são esses helicópteros, e que não dá para comparar com as informações vindas da Rússia,
que não diz nem que aviões e helicópteros foram de fato abatidos no território ucraniano. E segundo esse site, Oryx, o número de aeronaves russas abatidas na Ucrânia é muito menor do que aquilo que foi informado pelo governo ucraniano. No total, são 62 aeronaves, contra 167 informadas pela Ucrânia. Essa lista engloba aeronaves destruídas, danificadas, abandonadas ou até mesmo capturadas, dos dois lados, tanto aeronaves russas quanto aeronaves ucranianas. No total, 15 aviões foram abatidos de alguma forma pelos ucranianos, 14 foram destruídos e um foi danificado. Isso pode ter sido feito com bateria antiaérea, ou pode ter sido feito em solo, com algum outro tipo de bombardeio dos ucranianos, com algum outro tipo de defesa. As informações de como cada avião foi abatido também não são muito precisas. Afinal de contas, quem está jogando essas informações dentro do site Oryx são pessoas que encontram já os destroços dessas aeronaves e poucos vídeos das aeronaves sendo realmente atacadas estão disponíveis. Também existe essa questão dessa guerra de informação, muitos vídeos fakes sendo espalhados pela internet, vídeos de simuladores, vídeos de jogos, vídeos feitos em computação gráfica, enfim, tem um pouco de tudo. Falando dos aviões, desses 15 que foram abatidos, 7 são Sukhois Su-25, 6 foram destruídos e um foi danificado. O Su-25 é uma aeronave de apoio aéreo. Ela serve para dar suporte aos combatentes em solo que se aproximam da área inimiga. Também foram destruídos 3 aviões multifunção Sukhoi Su-30. Eles foram destruídos no ar, provavelmente por baterias antiaéreas. Um avião multifunção pode desempenhar vários papéis durante uma guerra. Ele pode trabalhar como ataque ar-ar, avião contra avião, ou ar-solo, quer dizer, a aeronave atacar algum alvo no solo. Podem ser embarcados os dois tipos de mísseis nesse avião. Os russos também perderam 4 aeronaves poderosas, o Sukhoi Su-34, e elas foram destruídas no ar. O Su-34 é um avião poderoso, é um caça-bombardeiro da Rússia. Ele veio com a função de substituir o Sukhoi Su-24. O Su-34 não é um caça stealth, aquele avião furtivo, que é mais difícil de ser localizado por radares, mas ele também tem um bom desempenho no caso de uma guerra eletrônica. Guerra eletrônica é aquele tipo de guerra que equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas são usados para confundir o inimigo ou até mesmo bloquear a ação de uma aeronave. O Su-34 é um caça de 4ª geração, projeto que vem ainda do tempo da União Soviética, lá dos anos 80, mas ele entrou em operação só em 2014. Além desses caças, aviões de ataque e de suporte, os ucranianos também destruíram um avião de transporte da Rússia, no caso o Antonov AN-26, um avião fabricado na Ucrânia. O AN-26 é muito utilizado para transporte de tropas, para transporte de mantimentos, suporte e outros tipos de apoio logístico. Além dos aviões, 34 helicópteros russos foram de alguma forma abatidos pelos ucranianos, sendo que 29 foram destruídos, 3 danificados e 2 abandonados. Entre eles estão 3 Mi-8 destruídos, que é um helicóptero de transporte. Depois, vários helicópteros de ataque, como 2 Mi-24V e 3 Mi-35M, que foram destruídos, 3 Mi-24-35, sendo que 2 foram destruídos e 1 danificado. Também foi destruído um Mi-28, que é um helicóptero de ataque, e 6 Ka-52. Desses, 3 foram destruídos, 1 foi danificado e 2 foram danificados e abandonados. Esses são os helicópteros que foram identificados, mas também tiveram 16 helicópteros russos que foram totalmente destruídos e nem foram identificados. Esses helicópteros foram atacados por artilharia antiaérea da Ucrânia e também por drones TB2, aquele drone turco da Marinha da Ucrânia, que eu até citei eles no vídeo sobre a Força Aérea Ucraniana. As perdas russas não param por aí. Para chegar no número total de 62 aeronaves citadas pelo site Oryx, foram derrubados 13 drones russos, 8 foram destruídos e 5 foram capturados. Agora, é claro que não são só os russos que tiveram perdas de aeronaves durante essa guerra. Muita gente até citou que o pouco que os ucranianos tinham de aeronaves foi perdido durante a guerra, mas na verdade não é bem assim. De fato, se a gente pensar na proporção de quantidade de aeronaves que os russos tinham e perderam durante a guerra e quantos ucranianos tinham e agora perderam, proporcionalmente os ucranianos perderam mais. Só que em números, os russos perderam mais, porque segundo esse site, os russos perderam 62 aeronaves, como eu falei, já os ucranianos perderam 20 aeronaves. Dessas 20, 18 foram destruídas e 2 foram
capturadas. Até o dia 20 de março de 2022, as baixas ucranianas são 3 MiG-29 totalmente destruído. Esse é um caça multipropósito, né, que exerce várias funções e muito conhecido aí no meio militar. Um caça que é utilizado por forças armadas de vários países, principalmente daquela região. Os ucranianos também perderam 3 Sukhois Su-27, que é um caça de defesa aérea. Também perderam 4 Sukhois Su-25, que é aquela aeronave de ataque ao solo, de apoio, e um avião de transporte, assim como os russos, o Antonov An-26. A Ucrânia também perdeu um helicóptero Mi-24, que foi destruído, e 9 drones, sendo 7 destruídos e 2 capturados. Mesmo perdendo 62 aeronaves, ou até 167, que foi o número dado pela Ucrânia, os russos continuam ainda com um poder aéreo muito grande. Existem duas narrativas em relação a esse poder aéreo da Rússia. A primeira delas é que eles não usaram toda a sua força bélica na invasão da Ucrânia. Eles guardaram uma boa reserva para que, se caso esses conflitos levem muito mais tempo, ou se outros países membros da OTAN resolvam também entrar na guerra, os russos estariam respaldados e teriam mais armamentos, mais aeronaves para continuar esse ataque. Só que muita gente não vê isso como uma verdade. Tem um outro lado dessa história, que na verdade os russos, apesar de ter um número gigantesco de aeronaves nas suas forças armadas, como eu até citei no vídeo sobre o poder aéreo russo, né, são mais de 4.000 aeronaves, eles talvez não tenham usado todo esse poder porque eles não têm essa capacidade toda. Tem um número muito grande, mas aeronaves não são bem mantidas ou não tem uma coordenação muito eficiente para que esse ataque aconteça. Existem informações que os russos já usaram praticamente tudo que tem e estão começando a ficar sem munição para continuar levando essa guerra para frente. E aí a gente volta naquela questão que eu falei sobre guerra de informação. O que a Rússia realmente tem no seu poder bélico, o que eles podem realmente usar para atacar, quanto tempo eles ainda têm de material, de aeronaves, por exemplo, para continuar essa guerra, o que a Ucrânia tem para se defender, enfim. É essa guerra de informação que a gente só vai saber exatamente o que está acontecendo e o futuro disso conforme o tempo vai passando. Mas nesse vídeo eu quis trazer essas informações sobre os aviões, que não está sendo tão fácil para as aeronaves russas também, muitas sendo abatidas e os números mudam o tempo todo. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece então de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. Quero agradecer todos os inscritos do Aero por Trás da Aviação por ter ajudado a gente a atingir 1,5 milhão de inscritos. O Aero tá fazendo 5 anos que a gente tá postando vídeos constantemente aqui no canal, então é um marco importante pra gente. A gente tá mudando algumas coisas agora e em breve eu devo fazer uma live anunciando mais coisas que devem acontecer aqui no Aero. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Lembrando, loja do Aero, link tá na descrição desse vídeo, tem produto novo que acabou de chegar, vai lá e dá uma olhadinha. Ah, e não deixa também de assistir os outros vídeos dessa série na nossa playlist Guerra na Ucrânia. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.